Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Ora, amigo, nós continuamos a olhar para o livro de 2 Reis e estamos agora no capítulo 18. Nós vamos começar desde já a olhar para esse texto, pois hoje temos várias considerações a fazer nestas páginas. Vamos então abrir a nossa Bíblia. Estamos no 2º livro de Reis e vamos ver a partir do verso 1 deste capítulo 18. Diz assim a palavra de Deus. No 3º ano de Oseias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filho de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Finalmente aqui encontramos um rei que segue o modelo apresentado por Deus. Esse modelo foi o grande rei Davi. Rei Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E temos aqui um rei agora que segue o mesmo padrão. Um homem que não só se aproxima de Deus, como segue os caminhos deste rei Davi. Retira os altares, retira os ídolos da nação de Judá. Ezequias andou pelos caminhos de Deus. Foi um homem reto perante o Senhor, segundo aquilo que Davi tinha sido também seu pai. Davi é dado como referência. Quando diz o texto bíblico que Davi era seu pai, não era no sentido direto, pois aqui está dada a família direta de Ezequias. No entanto, Davi, seu pai, é uma referência, podemos dizer assim. É uma referência ao grande rei Davi. Vemos que ele se afastou dos pecados de idolatria, de imoralidade, que os outros reis tinham permitido que continuasse a acontecer na nação de Judá. E agora vamos ver como Deus age em relação a esta situação. Estamos lembrados do contexto em que Ezequias governa. É um contexto perto deste rei Oseias, que nós falámos nos últimos programas, que foi um homem que se afastou de Deus, buscou a segurança no Egito para se defender contra o império da Assíria, mas Ezequias está ali no mesmo contexto, o contexto histórico é o mesmo. Mas vamos ver como as circunstâncias são bastante diferentes daquilo que aconteceu na nação de Israel. Judá vive um período completamente diferente. Vejamos o verso 4 do capítulo 18. Diz assim: Ele removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postos ídolos. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Temos aqui muitas lições para aprender com Ezequias. Primeiro, ele nos ensina a retirar todos os ídolos da nossa vida. Tudo aquilo que está em nossa casa, talvez até na nossa religião, precisa ser removido. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. E esta é a pergunta, no fundo: o que é um ídolo? O que é um ídolo? Um ídolo é tudo aquilo que está no lugar de Deus. Seja a família, seja uma imagem, seja até uma religião, se ela ocupa o lugar de Deus, então é um ídolo na nossa vida. Precisamos de ter Deus única e exclusivamente como o primeiro na nossa vida. E é isso que Ezequias, em primeiro lugar, nos ensina. Mas, ao mesmo tempo, ele nos vai ensinar que há situações que, num certo momento da nossa vida, eram legítimas, mas que podem ocupar o lugar de Deus. O texto bíblico diz que ele destruiu os altares, destruiu os postos ídolos, destruiu tudo aquilo que era idolatria fora do conceito de Deus, mas diz também lá o texto que ele destruiu uma serpente que tinha sido mandada a construir por Deus e mandada a construir no tempo de Moisés. Esta serpente tinha servido para curar o povo de Israel quando eles estavam pelo deserto. Eu não sei se você está lembrado deste episódio da história de Israel. Eles tinham desobedecido a Deus e Deus então permitiu que serpentes viessem para o acampamento de Israel e essas serpentes eram serpentes venenosas. Quando o povo era mordido por essas serpentes, eles só tinham uma solução.
era olhar para uma serpente de metal que Deus tinha mandado construir a Moisés e dessa forma eles sarariam. Se eles tivessem fé suficiente que Deus então tinha dado essa ordem e que era assim que deveriam ser curados, eles seriam curados. Quem não olhasse para essa serpente morreria com a mordida dessa serpente venenosa. Assim, dessa forma, o povo percebeu que Deus estava a agir no seu meio, que eles não deveriam continuar na idolatria. Isto era um mal que a nação de Israel tinha desde sempre, era um mal já antigo. Mas Deus tinha permitido que Moisés construísse essa serpente como um símbolo para eles perceberem a ação de Deus. Com o passar do tempo, o povo deixou de entender que aquela imagem que havia sido construída, aquela serpente que havia sido construída, não era para ser adorada. Eles esqueceram-se disso. Em vez de adorarem a Deus que tinha dado a cura, começaram a adorar aquela serpente de metal. Eles tinham recebido, de alguma forma, um benefício através desse objeto, mas eles não tinham percebido que era Deus que agia através desse objeto. E passaram a adorar, a venerar essa serpente. Por isso aqui o rei vai e destrói completamente qualquer possibilidade das pessoas afastarem a sua orientação, a sua visão de Deus. E esta serpente estava a ser uma pedra de tropeço. Essa serpente estava a ser um obstáculo para as pessoas depositarem a fé genuína em Deus. E Ezequias tomou esta atitude, uma atitude correta, de destruir inclusive este símbolo, que tinha sido um símbolo importante na nação, tinha sido um símbolo que tinha acompanhado a nação há várias gerações, era uma tradição que o povo de Israel já tinha, mas era necessário ser destruído, era necessário ser removido do hábito cultural da nação de Israel. Ele estava a impedir a nação de Israel de se relacionar diretamente com Deus. A palavra de Deus nos mostra que a nossa relação deve ser exclusiva com Deus. Cristo disse isso. Cristo disse que nós devemos relacionar com Deus única e exclusivamente. É Ele que é o nosso mediador. Cristo é o nosso mediador único para nos relacionarmos com Deus. E é através de Cristo que nós podemos, como diz o livro de Hebreus, entrar com ousadia no lugar santo dos santos, entrar no trono de Deus. É por causa de Jesus. Não há nada mais que nos possa fazer relacionar com Deus. Sejam pessoas do passado, tenham sido apóstolos de Jesus, tenha sido mesmo a mãe de Jesus, tenha sido quem for, não nos pode fazer relacionar com Deus a não ser o próprio Cristo. Ele é que diz que é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro nome dado, diz a palavra de Deus, debaixo dos céus, não há outro nome dado pelo qual nós podemos relacionar com Deus a não ser o nome de Cristo. Isto é muito importante para nós, como povo português. Necessitamos de entender que não há outra forma de nos relacionarmos com Deus. Aqui o povo de Israel necessitava de compreender que não era aquela serpente, que os tinha ajudado num certo período, que os tinha acompanhado, podemos dizer, como símbolo daquilo que Deus tinha feito. Mas era necessário destruir esta serpente porque ela passava a ser impedimento. Ela estava a ser um símbolo de idolatria para o povo de Israel. E era necessário que eles se voltassem única e exclusivamente para Deus. E por isso mesmo, este rei de Judá tomou esta resolução de remover tudo aquilo que era idolatria. E a palavra de Deus nos diz, logo em Êxodo 20, quando fala acerca dos mandamentos, nos diz que nós não devemos fazer imagem de escultura, nem de coisas que estão no céu, nem de coisas que estão na terra ou debaixo da terra, nem de animais, nem de homens. Não devemos fazer imagem de escultura. Devemos ter um relacionamento direto com Deus. Talvez você é cristão e tem usado artefactos, tem usado símbolos para se relacionar com Deus. Tem feito, se calhar, como o povo de Israel, que tinha esta serpente que no passado os acompanhou e que, de alguma forma, começou a venerar, começou a adorar. É necessário, talvez, você remover isso da sua vida. É necessário você focar a sua atenção única e exclusivamente em Deus. É isso que a palavra de Deus nos diz. Não ouça as minhas palavras, veja o que o texto bíblico está a dizer e tome uma decisão diante daquilo que Deus lhe está a falar ao seu coração neste momento. A palavra de Deus no segundo livro de Reis, no capítulo 18, no verso 5, continua a dizer: Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que ele saía, lograva bom êxito.
Ele rebelou-se contra o rei da Assíria e não o serviu. Notemos aqui uma diferença, por um lado, entre o rei de Judá e o rei de Israel. Este rei de Judá, Ezequias, era um rei que temia ao Senhor, seguia a Deus. O rei Oseias, por sua vez, o rei de Israel, era um rei que se afastou dos caminhos de Deus. Enquanto Ezequias confiou no Senhor, Oseias confiou no rei do Egito. Enquanto Ezequias procurou ao Senhor, Oseias procurou o rei do Egito. Ambos se rebelaram contra o rei da Assíria. Ambos não permitiram que o rei da Assíria mantivesse o governo sobre eles, mas tiveram fins completamente diferentes, porque eles procuraram auxílio em situações completamente diferentes. Ezequias foi um rei que guardou os mandamentos de Deus. Ezequias foi um rei que procurou em Deus fazer as coisas corretas. E ele não serviu de facto a Assíria, não serviu a outra criatura qualquer, ele procurava única e exclusivamente servir a Deus. Oseias, por sua vez, o rei de Israel, confiou no rei do Egito, procurou fazer as coisas à sua forma, e a consequência dele se ter rebelado contra o rei da Assíria foi que ele foi preso, assim como toda a nação de Israel. Vamos ver o que acontece em Judá por causa desta atitude do rei Ezequias. Diz o verso 8: feriu ele os filisteus até Gaza e os seus termos, desde atalaias dos vigias até às cidades fortificadas. No 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º de Oseias, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmaneser, rei da Assíria, contra Samaria e a cercou. Ao cabo de 3 anos foi tomada. Sim, no ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º do rei Oseias, rei de Israel, Samaria foi tomada. O rei da Assíria transportou Israel para a Assíria e fez habitar em Alá, junto de Abor, o rio Gozã, e nas cidades dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes violaram as suas alianças e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram nem o fizeram. Isto mostra que Judá poderia muito bem ter tomado o mesmo rumo que a nação de Israel. Ou seja, a Assíria era realmente um poderio militar tremendo. Mas há uma grande diferença entre a nação de Judá e a nação de Israel. A Assíria é o mesmo exército poderoso, capaz de conquistar uma nação como a nação de Israel. Estamos lembrados que Israel era bem maior do que Judá. Israel tinha 10 tribos, enquanto Judá era Judá e Benjamim, unicamente 2. Mas havia uma grande diferença entre Israel e Judá. É que Judá tinha um rei chamado Ezequias que confiava no Senhor. E Israel tinha um rei Oseias que confiava nos deuses pagãos, confiava no rei do Egito e tinha desprezado os caminhos de Deus. O verso 13 deste capítulo 18 ainda nos diz: no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Assíria, a Laquis, dizendo: rei, retira-te de mim. Tudo o que puseres, suportarei. Então o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou as portas do templo do Senhor e das ombreiras de ouro de que ele, rei de Judá, as cobrira e as deu ao rei da Assíria. Contudo, o rei da Assíria enviou de Laquis a Tartã a Rabsarim e a Rabsaque, com um grande exército, ao rei Ezequias a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém. Tendo ele subido e chegado, pararam na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Tendo eles chamado o rei, saíram-lhe ao encontro Leaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebná, o escrivão Joás, filho de Asaf, o coronista. Notemos aqui o poderio militar da Assíria. A Assíria era um império realmente poderoso e eles ficaram conhecidos exatamente pela crueldade com que eles atacavam as nações.
O rei da Assíria recebeu então todo o ouro, toda a prata que Judá podia dar. Porém, ele não ficou satisfeito. Mesmo assim, ele queria subjugar completamente o reino de Judá. No entanto, esta situação iria ter um volte-face. Vejamos que Ezequias, por um lado, deu tudo aquilo que foi pedido até determinada altura. Agora, ele confrontava-se com uma ameaça iminente da conquista de Jerusalém. Vejamos então o que acontece neste verso 19. Rabsaque disse-lhe: diz a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Assíria. Que confiança é esta que te estribas? Bem posso dizer-te que o teu conselho e poder para a guerra não passa de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Confias no Egito? Este bordão de cana esmagada, a qual, se alguém nele se apoiar, lhe entrará pela mão e a trespassará? Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos aqueles que nele confiam. Se Judá não tivesse realmente a sua direção colocada em Deus, tivesse colocada eventualmente em Faraó, estas palavras seriam de alguma forma verdade. Israel tinha vivido exatamente isto. Tinha confiado no Egito e essa confiança saiu, bastante fragilizada, pois eles não puderam proteger de forma alguma a nação de Israel. Mas Judá tinha a sua confiança alicerçada no Deus vivo e verdadeiro. Mas vejamos o que está a acontecer, porque eles estão a ser oprimidos. Mas há algo que Deus quer fazer ainda. Diz assim o texto bíblico no verso 22. Mas se me disseres, confiamos no Senhor, nosso Deus, não é esse cujos altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e Jerusalém, perante estes altares adorareis em Jerusalém? Ora, pois, empenha-te com o meu senhor, rei da Assíria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se da tua parte achares cavaleiros para os montar. Vemos aqui que este homem que foi enviado da parte do rei da Assíria era um grande orador. Tentava realmente, através das palavras, intimidar estes representantes da nação de Judá. Eles tinham um poderio militar tremendo. E estavam a dizer a Judá, ok, nós damos-vos um avanço de 2.000 cavalos. Se tiverem cavaleiros suficientes para os montar, nós até damos equipamento militar para vocês poderem combater contra nós. No entanto, Judá tinha a sua confiança depositada em Deus. Eles não confiavam no seu exército, eles não confiavam na sua capacidade militar, eles não confiavam nos seus cavalos ou nos seus carros. Aliás, como dizia o salmista, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, confiamos no Senhor nosso Deus. Esta era a norma que conduzia a Ezequias. Ele depositava a sua confiança no Deus vivo e verdadeiro. E por isso vemos que ele não vai cair no ardil que este rei da Assíria estava a montar. O verso 25, aqui do capítulo 18, ainda continua a dizer: acaso subi eu agora sem o Senhor contra este lugar para o destruir? Pois o Senhor mesmo me disse, sobe contra a terra e destrói-a. Agora vemos aqui que este homem vai utilizar inclusive a linguagem que é conhecida pelo povo de Judá. Ou seja, ele vai dizer que foi o próprio Deus que o mandou ali para destruir a nação de Judá. E isto colocaria sérias dúvidas na cabeça dos habitantes ali. Talvez eles estariam a duvidar, será que foi mesmo Deus que mandou o exército da Assíria para nos destruir? Afinal de contas, eles haviam conquistado a nação de Israel. Será que Deus nos abandonou? Esta é a tática que Satanás usou desde o Jardim do Éden. Continua a usar ainda hoje. Usou-a aqui contra o rei Ezequias, usou-a em relação a Jesus Cristo quando o tentou no deserto, quando o tentou na cruz, e continua a usar contra os cristãos. Continua talvez a dizer-lhe a si, a soprar-lhe ao seu ouvido, mas afinal de contas, Deus é assim tão bom que permite que na tua vida aconteça esta desgraça? Deus abandonou-te? Deus já não quer saber de ti? É exatamente a tática que este homem usou aqui. Deus é que me mandou cá para destruir a vossa cidade. Deus é que me mandou cá para arruinar as vossas vidas. E isto era claramente uma mentira. E quem é o pai da mentira senão Satanás?
Não dê ouvidos às mentiras que Satanás está a soprar na sua vida, a soprar nos seus ouvidos. Ouça a palavra de Deus. E Deus diz que você é um filho amado, pelo qual Ele deu o seu Filho Jesus, para lhe dar vida a si e vida em abundância. Mas de volta aqui, ao verso 26, diz: Então disseram Eliaquim, filho de Uquias, e Sebna e Joás a Rabsaque: Rogamos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fales em judaico aos ouvidos do povo que está nas muralhas. Mas Rabsaque lhes respondeu: Mandou-me acaso o meu senhor para dizer-te estas palavras a ti somente e ao teu senhor, e não antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Vemos que a intenção deste homem era assustar o povo de Israel, era amedrontar o povo. Por isso ele continua a falar de uma forma que todos possam ouvir. Verso 28 diz: Então Rabsaque se pôs de pé e clamou em alta voz em judaico e disse: Ouvi as palavras do sumo rei, rei da Assíria. Assim diz o rei: Não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: O Senhor certamente nos livrará, e a esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: Fazei as pazes comigo, e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinha, terra de oliveira e de mel, para que vivam e não morram. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana, dizendo: O Senhor vos livrará. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Aonde estão os deuses de Amate e de Arpade? Aonde estão os deuses de Sepharvaim, Hena e de Iva? Acaso livraram eles a Samaria da minha mão? Quais são de entre todos os deuses desses países os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar a Israel das minhas mãos? Calou-se, porém, o povo e não lhes deu resposta. Temos aqui um discurso bastante assustador, mas ao mesmo tempo bastante convincente. E diante destas questões, o povo calou-se, ficou a refletir. No próximo programa, nós vamos ver como o povo reage e como Deus vai ou não livrar a nação de Judá. Isso veremos no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.